Em noite de autógrafos, o procurador-geral da Câmara, Dr. Guilherme Rocha, lançou a sua mais recente obra jurídica, o livro Leis Tributárias de Iniciativa Parlamentar, a revelação de uma antiga novidade constitucional. A obra já é a 26ª da carreira do servidor público do Poder Legislativo jauense. Digo que é a obra-prima, é a principal obra de todas as que eu tive a oportunidade de fazer até o momento. É um tema relacionado diretamente à nossa atuação na Câmara Municipal. São leis tributárias produzidas a partir do Parlamento, ou seja, a partir de iniciativa de vereadores. O paradoxo do subtítulo, a revelação de uma antiga novidade, é uma provocação. Na verdade, demoramos muito para entender que vereadores podem legislar em direito tributário. Discordamos de orientação do Supremo Tribunal Federal do início da década de 90. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, só inverteu a jurisprudência em 2012, 20 anos depois do precedente aberto. Então nós demoramos muito e ainda existem, o livro traz estatísticas de todos os estados brasileiros sobre o tema. E ainda temos estados que continuam negando a possibilidade, sonegando ao Poder Legislativo uma competência que a Constituição atribuiu aos parlamentares brasileiros, que é legislar sobre direito tributário. Um exemplo muito singelo e que é o mais comum de leis nesse assunto é a criação de uma isenção tributária. Então, um parlamentar que deseja, por exemplo, criar uma hipótese de isenção de IPTU. Ele pode fazer isso. Lógico que existem requisitos, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um projeto de difícil construção, mas possível, constitucionalmente possível. Com 221 páginas, o livro é resultado de um árduo trabalho de pesquisa que começou em janeiro de 2015, pouco tempo antes do autor ingressar no programa de mestrado de uma universidade de Marília. Esse assunto especificamente me levou ao mestrado. Iniciei os estudos do mestrado para aprofundar esse estudo, que levou 2 anos. Como disse, pesquisamos todos os estados brasileiros, todas as constituições estaduais, pesquisamos jurisprudência de todos os tribunais de justiça dos estados brasileiros, leis orgânicas de todas as capitais dos estados. E o resultado disso, que é a dissertação de mestrado, foi convertida com algumas modificações nessa obra. A obra foi lançada pela editora Lumen Juris e escrita em parceria com um professor e pós-doutor pela Universidade Portuguesa de Coimbra, Daniel Barilli. O professor doutor Daniel Barilli foi meu orientador no mestrado, é coautor da obra, um profissional da minha extrema confiança, em relação ao qual eu só tenho elogios de fato. Um prazer trabalhar com ele nesse trabalho, temos outros também junto. O professor Daniel traz a experiência de procurador, foi inclusive procurador-geral do município de Araçatuba, no Poder Executivo. Então nós juntamos esse trabalho do Executivo, do Legislativo, para ao final ter a obra que nós publicamos hoje. Doutor Guilherme foi uma grata surpresa, né? Porque ele ingressou no mestrado com um potencial gigantesco. E nós podemos perceber que o resultado desse livro foi justamente essa promessa que ele fez e cumpriu de forma bastante exemplar, né? A minha participação, obviamente, foi na orientação, uma contribuição do desenvolvimento do debate, no aprofundamento de alguns temas, mas eu vejo que o resultado de todo um processo de orientação de 2 anos do mestrado, de muito estudo, de muita dedicação, mas especialmente de muito olhar para com a atividade legislativa que ele lida no dia a dia. A grande preocupação nesse processo de orientação seria de trazer um apanhado prático para que os parlamentares e as pessoas que se dedicassem à leitura do livro pudessem utilizar isso na vida prática. Então eu penso que mesmo sendo um estudo acadêmico, eu penso que ele tem um resultado prático muito interessante e quem puder consultar vai encontrar um material bastante interessante aí. O lançamento do livro foi bastante prestigiado e contou com a presença de funcionários da Câmara, secretários municipais e advogados. O próprio presidente do Poder Legislativo, vereador José Carlos Borgo, fez questão de participar do evento
e enalteceu o empenho do procurador-geral em prol da atividade parlamentar. Conheci o Dr. Guilherme há 2 anos atrás, quando voltei ao Legislativo, começo de 2017, e aprendi com ele de que as orientações jurídicas que o advogado ou o procurador, no caso dele, nos passa no dia a dia, é uma coisa muito importante para a formação do vereador. E eu tive o privilégio agora de, como presidente, estar participando do lançamento de mais um livro do Dr. Guilherme. Um funcionário exemplar na nossa Câmara, uma pessoa amiga, uma pessoa que está à disposição de todos os vereadores e de todos os funcionários. E ainda tive agora o conhecimento de que esse é o 26º livro que ele lança. Para nós, jauense, presidente do Poder Legislativo, ter um procurador com essa capacidade é motivo de orgulho, não poderia deixar nunca de estar participando nessa noite, na noite do lançamento desse livro, que são Leis Tributárias de Iniciativas Parlamentar, a revelação de uma antiga novidade constitucional. Isso vem, inclusive, enriquecer mais o nosso conhecimento como legislador, e não só o meu, como de todos os vereadores aqui do nosso município. Até porque, como eu já disse, ele é realmente a pessoa que nos orienta a parte jurídica do poder legislativo. Eu tenho certeza que esse livro vai servir também não só para a Câmara de Jaú, como as câmaras da nossa região e também do nosso estado, que a partir do momento que as pessoas tomarem conhecimento do conteúdo desse livro, eu tenho certeza que cada Câmara Municipal vai querer ter um exemplar desse livro.